Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Filemão. Eu quero ler com vocês todo o livro de Filemão, já que ele é um capítulo só, são 25 versículos, uma carta que Paulo escreveu, a menor carta que Paulo escreveu, está no livro de Filemão, ou seja, endereçada a Filemão, que a gente pode inclusive chamar de Evangelho de Filemão, porque nele contém todas as boas novas do Senhor Jesus, vamos dizer assim, de uma forma maravilhosa. Eu queria então ler com você. Acompanhe comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Tiago, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Sempre me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele foi inútil, mas agora é útil para mim, para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se consideras um irmão na fé, receba-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Também como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse é o livro, nós lemos inteiro o livro de Filemão, e eu queria orar com você nesse instante. Pai, nós clamamos nessa hora que o Senhor venha abençoar o nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra ache guarita nos nossos corações. Eu clamo, Senhor Deus, por aqueles que estão nos ouvindo, que a Tua palavra possa atingi-los poderosamente e falar aos nossos corações. Eu desde já agradeço porque podemos ler a Tua palavra. O Senhor pode falar aos nossos corações através da palavra. E eu dou graças ao Senhor por isso. E oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra aos irmãos sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Filemão. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês que nos ouvem é que o livro de Filemão poderia chamar Evangelho de Filemão. O que é Evangelho? Evangelho, traduzindo literal, seria boas novas. As boas novas, boas notícias, né? De uma forma mais simples, boas notícias.
E quais são as boas notícias, né, que nós temos na palavra de Deus? As boas notícias é que há salvação para aquele que crê. Há salvação, há regeneração, há transformação de vidas em Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus em Filemão não é um evangelho. É um evangelho. A gente pode entender e compreender as boas novas de Cristo através do evangelho de Filemão. Se você for olhar, o livro de Filemão é um livro escrito 60 anos depois de Cristo. Paulo estava na sua primeira prisão e foi lá onde ele escreveu 2 livros, Efésios e Colossenses, e também, na mesma época, escreveu Filemão. E o que aconteceu lá? O que aconteceu é que Paulo, de repente alguém foi preso com ele chamava Onésimo, e esse Onésimo, ele se converte, ele aceita Jesus, tem um encontro maravilhoso com Cristo, e Paulo então intercede por ele, porque ele era um fugitivo, né? Ele provavelmente tinha roubado o seu dono e tinha fugido, e a sentença era de morte para aqueles que eram pegos, mas ele fugiu, provavelmente usou o dinheiro para chegar até Roma, porque onde ele morava era Colossos, né? Filemão provavelmente era um crente da igreja de Colossos, um rico, né? Um senhor rico, um senhor que tinha escravos. Então ele encontra ali Paulo prega para ele, ele aceita Jesus. Então Paulo manda ele de volta e escreve uma carta, essa carta, dizendo assim: olha, eu quero interceder por ele, eu quero que você receba ele não mais como escravo, mas como irmão amado, como você estivesse recebendo a mim mesmo, como recebe-o assim. Mais que isso, se ele dever alguma coisa para você, coloca na minha conta, eu quero pagar você. E ele se coloca então para poder ser intercessor, né? Ele foi intercessor, intercedendo ali por Onésimo. Eu quero pensar então nesse evangelho maravilhoso. O que eu vejo no livro de Filemão é a graça e a misericórdia de Deus agindo de uma forma poderosa na vida de Onésimo. Onésimo, ele era escravo, fugitivo, e foi andando. Com certeza ele deixou, porque imagino, claro, não é bom ser escravo, e com certeza tinha muita revolta dentro do seu coração. Um homem cheio de revolta, cheio de mágoas, cheio de rancores. Ele decide deixar o seu Senhor, e ele abandona o Senhor, e ele vai buscar uma nova vida. Mas com certeza lá na frente ele foi preso, porque continuou fazendo coisas erradas. E aí então ele chega na cadeia, e aí então ele ouve a palavra de Deus, e ele então é salvo por Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que a graça de Deus, ela é para todos. E a palavra de Deus chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E às vezes as pessoas olham para uma pessoa que nem Onésimo e falam assim: nossa, que homem pecador. Eu quero dizer para você que Deus ama os pecadores. Deus não ama o pecado, mas ama os pecadores. Ele ama você. E da mesma forma que Onésimo foi restaurado, restituído, com certeza Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida. Eu não quero que você pense que Deus é limitado. Eu quero que você entenda a graça de Deus. E a salvação é pela graça de Deus. Não é pelos meus merecimentos. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Aliás, a Bíblia deixa claro que nós não merecemos a salvação. Por isso que algumas pessoas têm esse engodo, que pensa que a salvação é por merecimento, que é algo que muitas vezes as igrejas ensinam, né? E algumas igrejas ensinam, principalmente a igreja que tem a teologia nessa área, dizendo que se você merecer, você vai para o céu. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é clara quando ela diz que nós não merecemos a salvação. Não merecemos.
Se você se acha bom e merece, isso é orgulho, cuidado ainda, porque também é pecado. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar muito claro: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Ou seja, o céu não é um lugar de pessoas orgulhosas, o que eu fiz lá na terra. Não, o céu é um lugar onde a gente reconhece-se necessitado de Deus, onde você reconhece que você precisa de Deus. Então você entrega a sua vida a Ele, reconhece necessitado, e Ele está pronto a te receber, pronto a te acolher. Basta ter no teu coração esse sentimento, esse arrependimento verdadeiro. Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser nova criatura, eu quero ser seu filho, eu quero ser selado pelo Espírito Santo. E é isso que aconteceu com a vida de Onésimo. Onésimo, ele andou por caminhos, né? A palavra de Deus aqui vai dizer que no verso 15, pode ser que ele tenha separado de ti por um tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, Filemão, Deus, de uma certa forma, permitiu que isso acontecesse. Veja isso não como uma coincidência, veja isso como providência de Deus. Deus providenciou de uma forma que alguém falasse da palavra de Deus para ele, e que ele fosse salvo por Jesus Cristo. E agora ele não é só o teu escravo, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Para muitas pessoas, entender o Evangelho é justamente essa dificuldade de achar que Deus tem um amor limitado. O amor de Deus não é limitado. Não importa o tamanho do seu pecado. Deus, se Deus vê em você o desejo, sabe, de arrependimento, de querer Deus, de querer nascer de novo, de encontrar Deus, Deus vai recebê-lo, assim como o filho pródigo, de braços abertos. Vai colocar um anel no seu dedo, vai colocar roupas novas, vai fazer uma festa, porque você estava morto e agora reviveu. E é isso que Ele quer de você. Assim como Onésimo, ele tem providenciado pessoas, providenciado formas, jeitos, para que você seja salvo. Quantas pessoas já convidou você para ir para a igreja? Quantas pessoas já pregou o Evangelho para você? Deus lhe ama, Ele quer bem. Quantas situações você está vivendo? Não pense você que a pandemia foi um acaso, uma coincidência. Não. Deus, de propósito, permitiu a pandemia. Para quê? Para que você pudesse ter medo no coração e temer a morte. Porque a morte é a certeza que você vai encontrar com Deus. E aí, você já tem Jesus? Você está preparado? Porque se você não entregou sua vida a Jesus, você está condenado. Mas se você entregou sua vida a Jesus, fala que nenhuma condenação para aqueles que creem em Jesus, não há condenação. Foi rasgado a dívida. Você não deve nada mais pelos seus pecados, porque você entregou sua vida a Jesus. E é isso que esse texto maravilhoso nos mostra. Nos mostra que é possível Deus salvar o pecador através de Jesus. E Ele quer salvar a sua vida, Ele quer que você tenha um encontro maravilhoso com Ele. E hoje é dia de salvação na sua casa. Basta que você entregue sua vida a Ele, tenha essa certeza maravilhosa de receber o Espírito Santo na sua vida, de ser selado por Ele. Você sabia que a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você recebeu Jesus, creu no seu nome, você então é filho de Deus, irmão de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Se no texto mostra que tem jeito para Onésimo, tem jeito para a sua vida também. Eu não sei a vida que você está vivendo, eu não sei as tuas práticas, seja elas quais forem. Medo, falta de fé, adultério, não sei, mentiras, não sei o tipo de pecado. Mas eu quero dizer que Deus quer perdoar você, porque tem jeito para a sua vida, tem jeito para o seu coração. Deus pode transformar toda a sua vida, creia nisso, creia nisso. Tudo isso é providência de Deus.
para que você possa ser transformado. Deus tem os seus caminhos, como fala o texto, Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Como eu disse, nós fazemos caminhos tortos, mas apesar dos nossos erros, Deus providencia, forma, jeito para que a gente possa ser salvo. Tenha uma aliança com o Senhor. Ouça o chamado de Deus. Ouça Deus chamando você, siga-me. Ouça Deus muitas vezes cutucando você. Muitas pessoas querem vir para a igreja, falar, tem que ser do meu jeito. Não quero, magoei. Entenda, Deus está chamando você para servi-lo, para ter uma comunhão com Ele. Não coloque empecilhos. A palavra de Deus chega a dizer, se você ouvir hoje a palavra de Deus, se você ouvir Deus chamando você, não endureça o seu coração. Não arrume desculpas. Faça uma aliança com Ele hoje. Hoje. Tem um irmão conhecido, já de idade, ele contando para mim quando ele aceitou Jesus. Ele disse assim, eu estava lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia na minha cama. E eu entendi que eu era pecador. E eu entendi que Jesus veio para me salvar. E eu entendi que eu precisava reconhecer os meus erros diante dele e pedir perdão. E pedir que ele aceitasse a minha vida. E eu queria que ele fosse o meu Senhor, o meu Salvador. Então eu deixei a Bíblia, desci da cama, ajoelhei na beirada da cama, abri a Bíblia e eu orei. E eu disse a ele, Senhor, eis-me aqui. Reconheço os meus erros, as minhas falhas. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Irmãos, ele é uma bênção esse homem. Uma bênção. Você pode fazer isso aí na sua casa hoje. Ter essa aliança maravilhosa. Olha para a vida de Onésimo, um escravo, fugitivo. Tem jeito para ele, tem jeito para você também. E não pense você que somos melhores uns que os outros. Não somos. A Bíblia fala que todos somos pecadores. Mas para aquele que crê, Deus dá salvação. E você pode ser salvo. Entenda essa providência de Deus. Os caminhos de Deus são insondáveis. E hoje Ele está chamando você para ser salvo. Eu queria ainda falar, quando Deus entra nas nossas vidas, nós somos transformados. Nós somos transformados. O que eu quero mostrar para você é que o texto vai dizer que ele era inútil, mas agora ele é útil. E é interessante que o significado de Onésimo é útil. Paulo está fazendo um trocadilho aqui. Ele está dizendo assim, antes ele não era Onésimo, agora é Onésimo. Antes ele não era útil, antes ele era inútil, agora ele é útil. Paulo faz um trocadilho. E eu quero dizer então que em Deus nós somos transformados. Transformados. E é isso que aconteceu na vida dele. Ele foi transformado. Quando você aceita Jesus, recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós somos selados. Os pecados são perdoados. Agora quer dizer que você vai, infelizmente, não quer dizer que você não vai pecar mais. Quer dizer que agora você está andando em caminho à perfeição. E esse caminho à perfeição é que você se torna útil para Deus. Porque você se torna um manifestador da glória de Deus, da presença de Deus. Deus agora está habitando na tua vida. Então você foi transformado. Uma vez era morto, agora você é vivo. Você não conhecia Deus, agora você conhece a Deus. Você é filho. Você foi transformado à imagem e semelhança de Deus. E agora essa imagem e semelhança de Deus tem que brilhar na sua vida. Tem que refletir a glória de Deus. Você agora tem que ser útil. Não mais inútil, mas útil. Essa é a palavra do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Como que isso acontece? Isso acontece muito simples. Deus vai nos mostrando as coisas que precisam ser transformadas, tiradas das nossas vidas. Mudadas. Então, se você mentia, Deus mostra para você, você está mentindo muito, isso está errado. Você precisa
Olha o que diz o texto, diz assim que o pai da mentira é o diabo e teu pai agora é Deus. Então tira a mentira da tua boca. Olha, esse egoísmo aí que está no seu coração, isso não é de Deus. O contrário de amor é egoísmo. Você tem que aprender a amar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito lá, 1 João 4,8. Então você deve amar as pessoas. Amar as pessoas. Ou seja, você vai sendo moldado à imagem e semelhança de Deus. Você se torna útil para a manifestação da glória de Deus. Aliás, a razão da nossa existência é o louvor da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É para isso que Deus nos chamou. Está lá em Efésios, capítulo 1. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. E é isso que a gente tem que fazer, ser úteis. Úteis. Não simplesmente, porque outrora, irmãos, nós éramos escravos. E eu queria ler um texto com você, que está lá em João, capítulo 8, Jesus dizendo isso. Ele vai dizer assim, 8, verso 34, que diz assim, Jesus continuou, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu quero dizer uma palavra para você, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Tudo aquilo que você não consegue viver sem, na verdade, esse aquilo é dono de você. Essa é a grande liberdade que Deus nos promove. Se você não consegue ficar longe do cigarro, o cigarro é teu dono. Se você não consegue ficar longe de pornografia, a pornografia é a tua dona. Se você não consegue ficar longe de alimentos, ele é o seu dono. Por isso que a gente faz jejum de vez em quando, está entendendo? Entenda que certas coisas não podem dominar você. Porque se você não consegue ficar sem, você é escravo. Deus não quer que sejamos escravos. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então você pode até saber, isso é pecado, é até prazeroso, mas o fim é a morte. Então eu não quero, eu não vou praticar. E essa é a grande transformação que Deus faz nas nossas vidas. Nos fazendo úteis para o seu reino, úteis para a manifestação da glória dele, úteis para servi-lo com amor. Agora a pessoa que se torna crente, ela tem que ter essa ação do Espírito Santo na vida dela. Porque se o Espírito Santo fala e você não ouve, fala e você não ouve, você impede essa transformação de Deus na sua vida, essa manifestação da glória dele na sua vida. Semana estava vendo uma pesquisa de Harvard, falando que a felicidade ela está baseada em servir as pessoas. E eu achei tão interessante isso, porque tem muita consonância com a palavra de Deus, quando Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Pessoas que se envolvem em ações para abençoar outras pessoas, elas são felizes. E é isso que Deus tem chamado, ou nos chamado, para ser úteis no seu reino. Já que você aceitou Jesus, já que você teve um encontro, agora você tem que permitir a transformação de Deus na sua vida. E essa transformação vai de você ouvir a voz do Espírito Santo e trazer essa prática para a sua vida. Deus falou com você que você tem que perdoar, perdoe. Não endureça o seu coração achando desculpas, dizendo, outra pessoa não é salva, é duro, é inimigo. Perdoe. Deus quer que você viva o Evangelho. Não se preocupe com o outro. Se preocupe com você, aquilo que você quer de Deus para você. Eu quero ser perdoador, Senhor. Eu quero ser uma pessoa sincera, eu quero ser uma pessoa honesta. Porque não adianta nada você falar assim, eu sou crente, e tem cheque espalhado sem fundo para todo mundo, deve para todo mundo. Alguma coisa está errada, irmão. Você precisa ser útil para o reino de Deus, manifestar a glória dele. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, eu vejo Deus na vida dessa pessoa, porque ela é honesta,
Ela é uma pessoa amável. É uma pessoa que, precisando, você pode contar. É uma pessoa que teme a Deus, que adora a Deus. É um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é uma boa esposa, é uma boa mãe, é um bom vizinho, é um bom cidadão. Porque é isso que Deus faz. Deus transforma nossas vidas para que a gente viva segundo a boa e perfeita vontade dEle. Eu sei que a nossa vontade, irmãos, ela é má. Mas a vontade de Deus é boa e perfeita. E a gente tem que viver essa proposta de Deus para nós. A primeira proposta que Deus nos dá é de salvação. E uma vez salvo, vamos transformar a imagem e semelhança de Cristo. Vamos permitir que Deus nos transforme. Vamos ser transformados por Ele. Sabe o que diz a palavra lá em 2 Coríntios 5, 17? Portanto, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passavam, eis que tudo se fez novo. Novo. Você é nova criatura, o Espírito Santo habita em você. Viva segundo a vontade de Deus, porque é isso que Ele quer para a sua vida. Seja transformado, regenerado, mudado. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida, nesse dia, nessa hora, para glorificar a vontade do Senhor. E é isso que Paulo estava falando de Onésimo. É isso. Agora antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele é útil. Porque agora ele é um homem de Deus. E com certeza você também será útil, se você for um homem de Deus. Terceiro ponto. Eu quero ler um texto com você, que está aqui também, né? Ele vai dizer assim, verso 12: eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Quando você aceita Jesus, algumas pessoas recebem o perdão de Deus e acham que o perdão de Deus, Ele resolveu todos os problemas. De salvação, sim. Mas nós precisamos aprender a acertar contas. Paulo estava dizendo assim, Onésimo, eu estou enviando você para acertar contas. E muitas vezes nós não queremos acertar contas. A gente não gosta de DR, né? Não gosta. E é importantíssimo que a gente tenha isso em mente, que é necessário. Se você aceitou Jesus, as coisas são transformadas. E é maravilhoso você ter certeza de salvação. É maravilhoso você ver a transformação de Deus. Mas o que a palavra nos ensina é que, de certa forma, essa intercessão de Paulo era para que Onésimo confrontasse o seu passado e resolvesse o seu passado. Algumas pessoas pensam que não precisam resolver as coisas. Irmãos, precisam resolver as coisas. O passado nosso, quando a gente fala do perdão de Deus, e a palavra de Deus fala muito claro, né, deixando para trás as coisas que passaram, é muito claro isso daí, no sentido de salvação. Mas no sentido de coração, muitas vezes você tem que visitar o passado para resolver. Deus não quer que a gente ande arrastando um corpo morto, sabe, que nem fala Paulo lá. A gente não quer que a gente fique arrastando mágoas, ódio, rancor, né, por coisas que fizeram para você e coisas que você fez para os outros. A gente precisa aprender a tratar com isso, a acertar essas coisas. E quando Paulo fala, eu envio você, como eu envio meu coração, ele está falando assim, olha, você precisa, Onésimo, ir lá e resolver isso. Você precisa ter essa solução do problema. Agora, Paulo chega a dizer, olha, se for preciso eu pago do próprio bolso, mas resolva. Se nós fôssemos falar de situações,
Às vezes, a gente pensa que porque acertamos com Jesus, está tudo certo. Para com Deus está. Mas muitas vezes, a grande dificuldade do homem é essa DR, é essa buscar esse. Eu quero que você entenda, por exemplo, Mateus capítulo 6, ele diz assim, olha, se você vem ao culto e você traz a sua oferta, e você percebe que sabe, não estou bem com alguém, ele fala assim, volta, deixa a tua oferta ali, vai lá, resolve com essa pessoa, e depois vem adorar a Deus. Está entendendo? Lá em Mateus 6, ele vai dizer ainda, a oração do Pai Nosso. Se você não perdoar as pessoas, eu também não perdoo você. Está compreendendo o que eu estou dizendo? É preciso que a gente acerte contas, que a gente se relacione com as pessoas, mas se tem algo pendente, a gente tem que acertar contas. E às vezes, a outra pessoa já está tudo bem, mas não está bem no teu coração. Então acerte com aquela pessoa, perdoe, limpe teu coração, limpe aquilo que está atrapalhando a sua vida. Não permita isso na sua vida. Se necessário for, sente com a pessoa, converse com a pessoa e resolva a situação de forma que saiam dali. Eu sei que às vezes, eu já vi muito isso, quando as pessoas vão acertar contas, eles vão armados, dizendo assim, sabe, eu estou certo, você está errado. Quando na verdade, quando você vai acertar contas, você tem que ir desprovido de quem está certo. Você tem que ir lá simplesmente com um único pensamento, eu vou resolver a situação, eu vou sair de lá com amizade com essa pessoa. Eu vou sair de lá com um relacionamento restaurado. Porque se você vai com o intuito de provar que o outro está errado, às vezes a briga piora. É muito importante que você vá nesse sentido. Eu quero resolver a situação. Eu quero buscar a comunhão, o amor. É maravilhoso quando você compreende isso e faz isso. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é se humilhar. A dificuldade é a vergonha. A dificuldade é você ter que enfrentar a situação. Pensa que foi fácil para Onésimo? Ele sabia que o jugo que tinha lá, a condenação que tinha para ele, era de morte, porque ele era um escravo fugitivo. Mas Paulo estava intercedendo por ele. Assim como Jesus intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Está lá em Timóteo 2,5. Não é o que está lá escrito? Que não há outro intercessor, além de Jesus. É nosso mediador, aliás. Então, creia que Deus pode te dar restaurações. Aprenda a colocar na mão de Deus, Senhor, me ajude. Eu preciso restaurar meus relacionamentos. Agora, se você está devendo, pague. Eu vou dizer aqui para você que eu já vi histórias de pastores, homens de Deus, que não trataram com o seu passado. E que um dia estava pregando e de repente entrou a polícia e levou preso. Porque ele achou que aceitou Jesus, estava tudo certo. A gente tem que visitar assim e corrigir muitas vezes aquilo que tem corrigido. E muitas vezes pedir perdão por aquilo que você fez. E muitas vezes se humilhar. E muitas vezes ter coragem para enfrentar a situação. Porque eu sei que não é fácil. Imagina a situação de Onésimo. Eu vou ter que enfrentar a situação. É fácil? Não é fácil. Certeza que não é fácil. Mas Paulo, quando ele fala, eu te envio de volta, ele está dizendo, eu quero que você restaure a tua situação. Eu poderia até deixar você aqui como meu ajudante e mandar um aviso simplesmente lá para Filemão. Mas eu quero que isso seja espontâneo. Eu não quero que seja uma coisa forçada. Vá lá resolver essa situação. Vai lá. E ele com certeza foi. O texto não fala, mas fala que foi enviado.
Então eu quero dizer para você, se você aceitou Jesus, Deus providenciou para que você fosse salvo. Se você está buscando a transformação de vida pelo Espírito Santo, um passo importante na sua vida, resolver os problemas pendentes. Resolva os problemas pendentes. Resolva, faça acertos. Aprenda a ser um reconciliador. Aprenda a reconciliar com as pessoas. Reconciliar com você mesmo. Aprenda, é necessário. E eu quero dar uma dica a você. Perdão, atitude, humilhação, sabe? Não ter a vergonha de reconhecer erros é importantíssimo. É isso muitas vezes que falta na vida do crente. Na sua vida, às vezes, é isso que está faltando. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, se você é crente, irmãos, você sabe que se você se tornou crente porque um dia você reconheceu o seu pecado diante de Deus. Não tenha vergonha de reconhecer os seus pecados. Sabe o que Tiago fala? Que nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros e orar junto, né? Para que nós sejamos curados. Será que não é a razão que você tem ficado tão doente? Deus pode curar você. Aprenda a tirar coisas que têm sido como um entulho na sua vida, que tem atrapalhado a sua vida espiritual. Faça isso. Deus pode te abençoar ricamente. Deus pode te dar muito crescimento se você enveredar por esse caminho. E eu quero encerrar minha mensagem fazendo 3 apelos aqui. O primeiro apelo é para dizer para você que Deus ama você, assim como Onésimo. Deus quer que você seja salvo. E eu quero ser Paulo hoje na sua vida, dizendo: aceite Jesus hoje. Receba de graça a misericórdia, a bondade, a salvação de Jesus. Segundo, permita Deus transformar a sua vida. Porque o Espírito Santo habita em você. Permita que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Você antes era inútil, agora vai ser útil para o reino de Deus. Permita Deus fazer uma grande obra aí no seu coração. Seja um servo fiel, permita isso. A transformação de Deus, a imagem e semelhança na sua vida. Permita que Deus, a glória de Deus reflita na sua vida. Agora, terceiro, se algo está impedindo a sua vida, talvez possa ser o acerto de contas. Porque se você já é crente, se você tem buscado viver, aprenda a acertar contas. Aprenda a se humilhar. Aprenda a se colocar na presença de Deus. E com certeza, Deus vai te dar coragem para você pedir perdão, desculpa, para você falar assim: ó, me ajude a ser melhor, me ajude a ser um melhor pai, me ajude a ser um melhor irmão, uma melhor irmã. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Assim como Onésimo, Ele te chama hoje para ser nova criatura, transformado pelo Espírito Santo. Um homem que sabe lidar, uma mulher que sabe lidar com as suas emoções, com o seu coração, a ponto de se tornar um reconciliador. É a palavra que tenho para falar ao seu coração nesta noite. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, pela sua graça e bondade, eu quero suplicar nessa hora, pelo teu agir na vida dessas pessoas que ouviram sua palavra. Esse evangelho maravilhoso de Filemão, que nos mostra, Senhor Deus, que possamos ser salvos, apesar dos nossos pecados, que podemos ser transformados, apesar de sermos imperfeitos, que podemos, Senhor Deus, reconciliar com as pessoas, ó Deus, porque o teu poder habita no nosso coração e nos faz ser fortes para isso. Por isso eu quero clamar por aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor entre com providência, abençoando-os poderosamente, ó Senhor Deus, para que eles possam ter um encontro maravilhoso com o Senhor, que hoje seja dia de salvação na vida dessas pessoas. Eu clamo, Senhor Deus, por essas pessoas, já agradecidos, quero orar, pedindo a sua bênção, pedindo a sua salvação, pedindo, Senhor Deus, perdão pelos erros também, porque muitas vezes erramos
Somos falhos, mas como disse, não somos perfeitos. Mas queremos a perfeição de Deus a cada dia. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nos dê força, nos ajude a ser melhor a cada dia. Tenha misericórdia de nós, Pai. É a minha oração. No nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.